Amém? Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, Tu és santo. Vem, Senhor Jesus, toma as nossas mentes. Fale o nosso espírito, Senhor Deus, e socorra a nossa alma. Transforma a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, conforme a Tua imagem, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, santificar nossa vida ao Senhor, para quando o Senhor vier, nós acharmos irrepreensíveis, Senhor Deus, e ter os nossos corpos transformados para participar da Tua esfera gloriosa no Teu reino milenar. Senhor Jesus, bem, toma o Teu lugar. Aleluia, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui com o estudo, Os vencedores e o reino milenar. Nós vamos falar sobre a salvação do corpo, Nós falamos sobre as três partes do homem, Que o homem é formado de espírito, alma e corpo. Nós começamos a falar da salvação de cada parte do homem, Sobre a salvação do espírito, que ela é uma salvação que foi feita no passado, Sobre a salvação da alma, que ela é uma salvação presente, É o estágio da transformação, da purificação, da santificação, Conforme ela depende, do primeiro estágio, ela depende que o espírito do homem seja um com o Espírito do Senhor, Para isso, no primeiro estágio, o homem precisou invocar o nome do Senhor Jesus, se arrepender, se humilhar diante do Senhor e reconhecê-lo como o único Senhor, E aí o Espírito do homem passa, e pedir o Espírito Santo, e o Espírito do homem passa a ser regenerado, Porque é ali começa, a habitar o Espírito do Senhor. E aí, ele tendo comunhão com o Senhor, a sua mente, sua vontade, suas emoções, que é a sua alma, ela começa a ser trabalhada por essa comunhão que está tendo no Espírito, Então o azeite, ele não só fica na lâmpada, Não fica somente na lâmpada, porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Isso é falado lá em Provérbios 20, 27, que é falado que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, pelo qual esquadrinha até o mais íntimo do corpo, Então, o Senhor esquadrinha pelo Espírito, ele transborda para a alma e ele dá saúde ao corpo, não é verdade? Então, o homem ele precisa ter comunhão com o Senhor, ou seja, estar com a lâmpada acesas, Assim como é falado na parábola das 10 virgens, O homem precisa estar com a lâmpada acesa, Por isso que é ali que as 10 virgens, todas elas são salvas, estavam esperando o noivo, Por quê? Porque todas tinham azeite na lâmpada, a lâmpada estava acesa, ou seja, o seu espírito foi regenerado, E aí o que acontece? Nós precisamos ter azeite também nas vasilhas, ou seja, na alma, A nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, ela precisa ser transformada e santificada e purificada, ou seja, o espírito ele precisa transbordar para essa vasilha, para esse vaso. Nós somos vasos, Nós somos vasos do Senhor. Então nós precisamos ter azeite nesses vasos. Então agora nós precisamos comprar azeite, não é assim a palavra das 10 virgens? Elas saíram para comprar azeite, Então nós devemos comprar azeite o quanto antes. O que é comprar azeite? O azeite de graça, O Senhor fala lá em Isaías: vinde, comprai sem dinheiro, Leite, lá em Isaías 55, os primeiros versículos ali, se não me engano, versículo 1 e 2 ali, comprei de graça, Porque o Senhor é acessível. Então, mas nós precisamos ir ao Senhor. Então, esse preço é nós tocarmos nas coisas do Espírito, Nós lemos a palavra com direção do Espírito, com humilhação, com oração, E andarmos nesse caminho apertado, estreito, que é difícil, mas com a ajuda da graça nós conseguimos padecer por Cristo, Em Filipenses lá, capítulo 1, versículo 29, vai dizer que o Senhor Jesus ele não nos deu somente graça de crer nele, Nós precisamos da graça para poder crer no Senhor, Ter olhos espirituais para crer. Mas ele diz lá, não somente de crer, mas de padecer por ele, Por quê? Porque o caminho é difícil, o caminho é apertado e nós vamos sofrer. Esse sofrer é o quê? Crucificar o ego, matar as nossas vontades, Nos negar a si mesmo. Por quê? Porque se o mundo ofereceu tamanha coisa para nossa alma se apegou tanto a ele, que para agora nós santificarmos ao Senhor e nos purificarmos, é como se fosse uma mutilação, porque vai arrancar parte de nós. Não é assim que o Senhor diz que aquele que se te faz pecar, arranca o teu olho, se te faz, arranca o teu braço. É melhor você ir salvo para o reino do Senhor do que perecer, não é verdade? Todo o seu corpo. Então,
dói, de fato dói. Não é essa libertinagem que a gente vê por aí, né? Então, nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. E cumprir a palavra do Senhor exige negar a nós mesmos, não tem como, né? E, e aí agora nós vamos falar sobre a salvação do corpo, que é o estágio da transformação do nosso corpo, né? Da glorificação do nosso corpo, e que vai acontecer no futuro, né? Então, a do Espírito aconteceu no passado, porque quem fez foi o Senhor Jesus. Nós não precisamos fazer nada, porque só nos bastou crer, né? Crer que o Senhor Jesus de fato ressuscitou, morreu numa cruz e ressuscitou e representa todo homem, né? E ele há de voltar para reinar, não é verdade? O estágio da salvação, que é o segundo, da alma, a salvação da alma, é o segundo. Ele é a salvação presente, ele está no tempo presente, porque é o estágio da perseverança. Nós estamos constantemente, né, até nós sairmos desse mundo, seja se nós morremos em Cristo, né, dormimos em Cristo, ou se formos arrebatados, né? Então, até esse momento, nós estamos salvando a nossa alma, purificando, santificando, transformando a nossa alma. E o do salvação do corpo, ela está no futuro, vai acontecer quando o Senhor de fato nos chamar para irmos para o tribunal de Cristo, né? Que é o tribunal da igreja, o primeiro tribunal que acontece ali em Apocalipse 20, né? Que é diferente do tribunal do trono branco, que o trono branco é o último julgamento, né? Então esse nós não vamos passar por ele, mas nós vamos ser chamados para sermos questionados o que nós fizemos, toda a obra que nós fizemos por meio do corpo, né? Então nós vamos ter que dar razão das nossas obras, o que nós fizemos com o Espírito que nos foi dado, não é verdade? Por isso que nós vemos ali a parábola dos talentos, o Senhor questionando o que nós fizemos com o depósito que Ele colocou no nosso Espírito, não é verdade? Então, nós temos que dar conta disso. E aí, nós vamos falar então sobre a salvação do corpo. Ela está no futuro, né? E quando for ocorrer então a ressurreição da igreja, é que ela vai acontecer. Ela se relaciona com a nossa redenção de fato, né? Então, para ver essa salvação do corpo, né, na palavra do Senhor, basta poucos versículos, né? Vamos ver um aqui, quer ver? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, está falando o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, tá vendo? Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, né? Nós vamos ter um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus, segundo a eficácia do poder que Ele tem, né? Ele que é o Senhor Jesus, de até subordinar a si todas as coisas. Então o Senhor tem poder para subordinar o nosso corpo, para ser transformado ao corpo de glória igual ao dele, não é verdade? Ao corpo de sua glória, segundo o poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas, isso. Então vamos ver aqui também Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, né? Por isso que o Espírito Santo ele não foi dado antes, né? Nós vimos isso, porque ele tinha que ter a experiência de ser homem e um homem que ressuscitou, né? Então, por quê? Porque quando a gente cresce no Senhor Jesus, nós receberíamos esse mesmo Espírito, e esse Espírito já ia ter essa experiência, né? De ressuscitar o Senhor Jesus. Então nós vamos ser ressuscitados com esse mesmo Espírito. Então, falando novamente, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, falando que o Espírito Santo aqui, com muito poder, ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Amém? Glória a Deus. Romanos 8:23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a plena filiação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a plena redenção e a plena filiação, né? A salvação completa, ela vai ser plena quando o Senhor redimiu o nosso corpo, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Está dizendo o seguinte:
está falando sobre a salvação, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tá vendo? Então, a salvação vai se completar, né? Ela vai se revelar no último tempo. Pedro está falando aqui. Mediante a fé, a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Né? É quando de fato o Senhor consome todas as coisas e nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória igual ao dele. Amém? E veja bem, Romanos 5, versículo 9, ele nos fala de uma justificação também, né? Ele fala o seguinte, que o Senhor vai nos salvar da ira futura, né? Ó, Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, né? Sendo justificados pelo seu sangue é o que? Salvação no passado, né? Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo já morreu no nosso lugar. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus, né, e recebe o seu Espírito, é justificado por Cristo, né, pelo sangue do Cristo, do Senhor Jesus. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós seremos salvos da ira. Tá vendo aí? A salvação no futuro. Seremos salvos da ira. Que ira que é essa? O Senhor vai despejar a sua ira, né, durante a grande tribulação. Não é verdade? Durante a grande tribulação, ele vai derramar as suas 7 taças, né? Que está em Apocalipse ali. E Satanás vai estar levando todo mundo a blasfemar contra Deus. Vai ser o auge da escuridão, né? E o Senhor está derramando a sua ira, né? Só que nós vemos que o Senhor separou os seus e selou os seus para os proteger, né? Para que a sua ira, as suas taças não atingisse, né, os seus, né? Ali fala que ele levou o restante da semente da mulher para um deserto e a deu sustento, né? A sustentou. Ele fala que o restante da semente da mulher são os que guardam o testemunho de Jesus Cristo, né? Então, aqueles que estiverem passando pela grande tribulação, estiverem vivos nessa época, porque fala que a grande maioria da igreja vai passar por essa parte, né? E eles vão estar, os que guardam o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que vão estar nessa época, né? Isso é falado lá em Apocalipse 12, tá, irmãos? No final do Apocalipse 12 ali você vê que fala que são o restante da semente da mulher que ficou na grande tribulação, pela qual a serpente foi contra eles. Fala ali que são os que guardam o testemunho de Jesus Cristo, né? Mas fala que o Senhor levou para um deserto e o Senhor a sustentou durante esses 3 anos e meio, né? 1260 dias, 42 meses, né? O Senhor sustentou. Então, aí está falando no versículo aqui, que nós lemos em Romanos 5,9, seremos salvos da ira, é porque o Senhor há de proteger os seus. Por isso que ele fala, antes de despejar as taças ali em Apocalipse, vem um anjo, né? Vai anjos para os 4 cantos, né? Os 4 cantos. Um anjo para o norte, para o sul, para o leste e oeste, né? É falado ali. Só que vem um anjo, para no meio e fala, não ainda despeja as taças, porque nós temos que separar selar aqueles que não vão ser atingidos pelas taças, né? Então nós seremos salvos da ira, tá vendo? Tanto aí da grande tribulação, e quem não passar da grande tribulação será salvo da ira do julgamento do trono branco, que é o último julgamento ali de Apocalipse 20, né? Então será salvo dessa ira. Só que o Senhor Jesus, ele vai julgar a sua casa, né? O julgamento começa, Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 4, agora eu não lembro se é 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, né? Ou se é 2 Pedro, tá? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Mas é capítulo 4, versículo 17, por ali. Ele fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, qual que é a sorte ainda dos ímpios, né? Que nem faz parte da casa de Deus. Mas o Senhor está julgando a sua casa. O Senhor já começa nos julgando aqui, por causa de várias tribulações e provações que o Senhor nos coloca para nós sermos participantes da sua santidade, né? O Senhor corrige todo aquele e açoita todo aquele que ele toma por filho. Então ele já nos coloca num caminho estreito e apertado e ele vem nos moldar o quanto antes. Mas se essa obra não se completar, ele vai nos julgar lá no tribunal de Cristo, né? É quando ele chama toda a igreja e pede razão das suas obras, pelo que fez pelo Espírito, né? Nós vemos várias parábolas, a parábola dos talentos, né? Tem a parábola das bodas ali em Mateus 21, a parábola dos talentos tem em Mateus 25, e nós vemos isso. O Senhor fala lá em Lucas 12,
versículo 47 e 48, aquele servo, né? Servo tem que ser o seu senhor, então ele está falando para crente, que soube da vontade do seu senhor e não se aprontou, receberá muitos açoites. E ele fala até aquele servo que não soube, né, da vontade do seu senhor e não se aprontou, mas fez coisas dignas de reprovação, esse também receberá açoites. Recebe menos açoites, mas recebe, né? Por quê? Porque o Senhor deu um grande depósito, né? Essa palavra anda em paralelo aí com a parábola dos talentos. O Senhor deu um grande depósito, o seu espírito entrou no nosso espírito, e esse espírito, ele não fala lá em Tiago que ele arde em ciúmes por nós, porque ele quer nos mostrar a verdade, né? E se ele tiver uma oportunidade de você respirar, tocar na palavra, ele vai te mostrar, né? E você sabendo da vontade dele, se você não aprontar, o Senhor vai te corrigir, porque o Senhor quis te transformar na mesma imagem dele e você não permitiu, né? Você é apenas um crente salvo, mas não foi um crente espiritual, você foi um crente carnal, né? É isso aí, até a próxima ministração que nós vamos falar, as 3 classes de homens, né? Nós temos o homem natural que não aceita o Senhor de forma nenhuma, nós temos o crente carnal que aceita o Senhor, mas não se permite ser transformado na mesma imagem dele, e nós temos o crente espiritual que é a vontade do Senhor, foi regenerado e foi transformado na mesma imagem, porque permitiu o Senhor trabalhar nele, né? Então, irmãos, nós temos um grande compromisso aí, que é quando nós formos estar cara a cara com o Senhor, qual vai ser a nossa sorte? Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Está dito lá em Hebreus capítulo 14, capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, que fala, ora, seguir a paz com todos, e a santificação, pela qual ninguém verá o Senhor, se não for santificado, separado, transformado, né? Na mesma imagem, que é o que? Recebeu o Espírito, passou pelo primeiro estágio, mas o segundo estágio a pessoa tem que se esforçar. O reino é tomado pelo esforço, se esforçam, se apoderam dele, né? Mateus 12, 11, 12. Então, o estágio da perseverança, lá em Lucas nós vimos, né? Com perseverança ganhareis as vossas almas, né? O Senhor diz lá em Apocalipse 2, versículo 26, todo aquele que ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, né? Até o fim, ele reinará as nações, né? Com varas de ferro as regerá. Então, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, né? Aquela mesma autoridade que é falada lá em Salmos, capítulo 2, que fala, pede-me, te darei as nações por herança, com vara de ferro as regerá, com cetro de ferro, né? As regerá e vara de ferro, as quebrará como oleiro. Então, essa mesma promessa o Senhor dá em Apocalipse 2, 26. Então, o Senhor está dizendo, permita-me trabalhar em você, te transformar na minha mesma imagem, né? Então, essa palavra de exortação que nós temos hoje. E aí, veja bem, falar só mais 2 versículos. Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Nós passamos pelo primeiro estágio, aceitamos o Senhor Jesus e recebemos o seu Espírito. Mas veja aí, se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, né? Porque essa é o crente normal, né? O crente normal, o vencedor normal, ele é esse, aquele que está posicionado em Cristo e sendo trabalhado por ele, ele vai herdar as coisas do Senhor. É o que nós falamos aqui, né? Reinar sobre as nações, no reino milenar, né? Nos 1000 anos. Só que ele volta a colocar uma condição aqui, ó. No versículo 17, se nós somos filhos, logo também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos. Se é certo que com ele padecemos, né? Então nós devemos sofrer juntamente com Cristo, né? Nós não falamos lá em Filipenses 1, 29, que nós não recebemos graça somente de crer no Senhor, mas de padecer por ele, né? Lá em Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, lá para o versículo, acho que é 2 Pedro também, tá? Capítulo 2, versículo 20, por ali, fala que é o seguinte, que nós devemos pisar, que o Senhor, ele está falando sobre sofrimentos. Aí daí ele fala o seguinte, que o Senhor deixou o seu exemplo para nós seguirmos os seus passos. Ele começa a falar sobre sofrer por Cristo, né? Então, é o que o Senhor Jesus já tinha dito para os discípulos, lá em Mateus 16, né? Versículo 24.
Ele fala que se alguém quiser seguir após mim, né? Os discípulos já estavam andando com eles. E Jesus coloca essa palavra ainda de condição mais firme ainda, estreita o caminho e fala: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E o que é a sua cruz? A sua cruz é o Evangelho, simplesmente o Evangelho, né? Nós temos ali Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o Sermão do Monte, que são todo reino ele tem as suas leis, né? Ali é como se fossem as leis do reino, né? O que rege o reino. Então, o Senhor até termina falando no Sermão do Monte, Mateus 7, ele fala que não tem como receber o reino se não tiver sobre essa palavra dele. Não é verdade? Então, irmãos, se com ele padecermos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Então o versículo 17 todo, ó, se nós somos filhos, logo também herdeiros, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, ser glorificado no reino do Senhor é se nós recebemos de fato o seu sofrimento e andamos nele. Ou seja, se nós praticamos a palavra do Senhor, que é um caminho estreito, um caminho de cruz. Amém? E aí nós vamos ter um corpo glorificado. Agora, para terminar mesmo, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tá vendo? A salvação futura aí, o corpo glorificado, veja bem. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, né? O Senhor vai completar sua boa obra em nós e vai nos transformar no corpo de glória igual ao dele. Mas aí João coloca novamente a condição, veja bem, versículo 3 de 1 João, capítulo 3, versículo 3. E todo o que nele tem essa esperança, né? Você tem essa esperança de ser glorificado na mesma imagem do Senhor Jesus, ser igual a ele? Então veja bem, todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Então nós vemos o segundo estágio aí, né? Para que nós alcancemos esse terceiro estágio, que é a glorificação do nosso corpo, a transformação do nosso corpo para participar do seu reino na esfera gloriosa, nós temos que purificar nós mesmos, santificar, ser transformado na mesma imagem do Senhor Jesus. Ou seja, temos que tocar no Espírito toda hora para ser transformados e conformados na imagem dele. Caso contrário, nós estamos sem essa esperança, né? E quem nos tira essa esperança, irmãos? Satanás. Quem nos tira essa esperança? O vinho deste mundo. Quem que nos tira essa esperança? As raízes desse mundo. Ficar enraizado nesse mundo, né? Se você voltar ali para as parábolas dos talentos ali, em Mateus 25, fala que o servo que foi infiel, ele escondeu o seu talento aonde? Na terra. Porque ele tinha medo do seu Senhor, né? Ele tinha uma visão até errônea do seu Senhor, tem uma visão errônea do Senhor Jesus. E falava assim: o Senhor é muito severo, tive medo do Senhor, então eu guardei esse talento aqui na terra. Guardar o talento na terra é deixar as coisas do mundo, as coisas terrenais, as coisas dessa terra, sufocar aquele depósito, né, que foi colocado. Então foi colocado um espírito no seu espírito, um depósito muito grande, em que o Senhor quer produzir, né? Basta nós tocarmos no espírito que o espírito já começa a produzir algo, não é verdade? Seja a mínima porção possível que for, mas ele quer produzir algo, né? E aí esse não tocou nas coisas espirituais, embora ele foi salvo no seu espírito, ele não exercitou o espírito, não deixou ser transformado na mesma imagem do Senhor, escondeu esse depósito, né, esse espírito, ele abafou ele com as coisas da terra, enterrou esse depósito, deixou as coisas do mundo sufocar a palavra do Senhor. E nós sabemos o que sufoca a palavra do Senhor, né? Lá em Mateus 13, nós vemos lá na palavra do semeador, que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu sobre os espinhos. Ele explica que os espinhos são a fascinação das riquezas, né? Sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Então, irmãos, vamos vigiar, né? Nesse segundo estágio, que é a salvação da alma. Vamos purificar
vamos santificar, vamos tocar no Espírito do Senhor o tempo todo, para que essa salvação futura, que é a salvação do nosso corpo, né, ela venha a ocorrer e nós sejamos transformados na mesma imagem do Senhor. O Senhor completa essa imagem em nós, para que nós possamos passar a estar na esfera gloriosa no seu reino, com um corpo de glória. Amém? Caso contrário, nós seremos disciplinados no reino do Senhor, ficaremos numa esfera chamada trevas e ranger de dentes, né? Onde o servo infiel ficará com o hipócrita. O hipócrita é aquele que durante a grande tribulação, ele não aceitou a marca da besta. Ele teve o temor do Senhor de fato, ele não aceitou a marca da besta. Mas ele é chamado de hipócrita porque enquanto ele estava na era da graça, ele não aceitou a palavra do Senhor. Ele só foi aceitar a palavra do Senhor quando ele viu que o circo pegou fogo mesmo ali na grande tribulação. E que ele teve que ver as duas testemunhas falando, não aceita a marca da besta. Ele teve que ver os anjos pregando o evangelho eterno, né? Ele teve que ver muita morte. Eles são chamados de hipócritas. O Senhor vai permitir que eles entrem no reino, né? Na esfera do reino milenar, nesses 1000 anos. Muita gente confunde o reino com a vida eterna. Não é, irmãos. O reino é o reino milenar. São 1000 anos que o Senhor vai governar nessa terra. Porque você vê que no final do reino milenar, o diabo ele é solto. Então não pode ser céu. O diabo é solto. E ele continua enganando algumas pessoas. E aí depois nós vemos que o Senhor Jesus ele fulmina a esses hipócritas que ficaram permitido ficar no reino. Eles são fulminados, né? Então o Senhor permite uma classe de pessoas ficar durante o reino milenar, esses 1000 anos, que vai acontecer após a guerra do Armagedon, né, quando o Senhor estabeleceu o seu reino. O Senhor permite, algumas pessoas vão ficar, né, porque não aceitaram a marca da besta. E o Senhor permitiu eles entrarem no reino por causa disso. Isso foi a condição deles. Só que eles vão ser testados novamente, após o diabo ser solto, né, porque no começo do reino milenar o diabo é amarrado durante 1000 anos. Né, Apocalipse 20, logo no começo. Então, ali quase no final de Apocalipse 20, você vê o diabo sendo solto. E o diabo vai testar esses hipócritas, esses que não aceitaram a marca da besta, mas que não aceitaram o Senhor Jesus no tempo hábil, na era da graça, antes da grande tribulação. Né? Então, eles vão ter o teste deles de novo. Só que muitos, a grande maioria, vai aceitar a palavra de Satanás. E vai contra o arraial dos santos. Mas aí o Senhor Jesus fulmina todos e depois vem o grande trono branco, que é o julgamento final de fato, né? Então vamos nos apressar agora, irmãos, para nós não ficarmos junto com esses hipócritas, mas sim participar da esfera gloriosa do seu reino. E escutar o Senhor dizendo o seguinte: vem para o gozo do seu Senhor, desfruta bodas do Cordeiro, né? Servo bom, fiel e prudente. Aleluias. Jesus é o nosso Senhor, irmãos. Glória a Deus.